Olá, meus amores! Que tal mais uma aula de física? Hoje falaremos sobre transmissão de calor, e esse assunto você encontra no capítulo 15 do módulo 5 do livro de Física. Bem, existem três formas de propagação de calor, e todas elas vão mostrar para a gente que o calor vai ser transmitido do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Um exemplo disso é quando a gente vai tomar um café. Se eu coloco o café, por exemplo, numa xícara ou numa caneca e deixo ele exposto ao ambiente, ele vai perdendo o calor para o ambiente externo, já que a sua temperatura é maior que a temperatura ambiente. Um outro exemplo é quando a gente quer se aquecer e a gente acende uma fogueira. A fogueira vai ceder calor e a gente recebe esse calor por meio de radiação, já que o nosso corpo estaria com a temperatura menor que a temperatura da fogueira. As três formas de propagação de calor que estudamos são chamadas de condução, convecção e irradiação térmicas. Bem, se segurarmos uma haste de metal que é levada ao fogo e não a soltarmos, nós veremos que queimaremos nossa mão, já que o calor, nesse caso, se propaga através de condução térmica. Já a convecção pode ser vista durante um voo de asa delta. A asa delta consegue planar devido à formação de correntes de convecção que fazem com que o ar quente suba e a mantenham flutuando. Contudo, quando vamos à praia e queremos pegar aquele bronzeado, nesse caso podemos observar a transmissão de calor feita por meio de irradiação térmica. Passemos agora às principais características da condução térmica. Bem, condução térmica ocorre sempre quando há diferença de temperatura e sempre da maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Somente o calor vai caminhar através do corpo, ou seja, não existe transporte de matéria nesse caso. E é uma propagação de calor típica nos sólidos. Kiko, você não prestou atenção em nada do que a gente falou? Vai no mate, compadre. Não, obrigado. É que esqueci das minhas luvas de amianto. Já deu para perceber que falaremos agora sobre bons e maus condutores de calor, né? Então, essa condição de materiais ficou bem clara a partir da definição de características da propagação de calor através da condução térmica. Bons condutores de calor são aqueles materiais que permitem a condução do calor com extrema facilidade, como, por exemplo, o ferro e o cobre, ou melhor dizendo, os metais de uma maneira geral. Já os maus condutores de calor, os conhecidos como isolantes térmicos, são aqueles tipos de materiais que não permitem a transmissão de calor com facilidade ou que apenas não permitem essa transmissão de calor, essa propagação de calor. Temos como exemplo o plástico, a madeira e o amianto. A convecção térmica é a propagação típica dos fluidos, ou seja, os líquidos e gases. Neste tipo de propagação, há transporte de matéria devido à mudança de densidade dentro de um mesmo fluido. Por exemplo, se eu tiver água à temperatura ambiente em um recipiente e colocar uma garrafinha com água quente tingida de vermelho e outra garrafinha com água fria tingida de azul, veremos a formação das chamadas correntes de convecção dentro do fluido. A parte de água com menos densidade ocupará o espaço mais acima do recipiente, e a parte de água mais densa ocupará o fundo do recipiente. São as correntes de convecção que proporcionam o voo de uma asa delta ou o resfriamento eficiente do interior de uma geladeira. A propagação de calor por irradiação é feita por meio de ondas eletromagnéticas que atravessam, inclusive, o vácuo. A Terra é aquecida pelo calor que vem do Sol através da irradiação térmica. E há corpos que absorvem mais energia irradiante que outros. Ao absorver energia radiante, um corpo se aquece, e ao emiti-la, ele resfria-se. Vamos falar um pouco sobre o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno parecido com o que ocorre em estufas para o cultivo de plantas. Bem, parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera e se propaga em forma de calor. Contudo,
Os gases presentes na atmosfera não deixam que todo o calor saia. Por exemplo, num dia quente, quando um carro é deixado ao sol, o seu interior fica muito quente, já que parte da energia que é incidente no carro reflete em seu interior e não retorna para o ambiente externo. Isso faz com que o interior do carro fique muito quente. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre no planeta. Sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito baixa. Sendo assim, o efeito estufa é um fenômeno natural e possível devido à nossa atmosfera. Só que o aumento de gases na atmosfera faz com que a temperatura do planeta suba cada vez mais e resulte no fenômeno de aquecimento global. E chegamos ao fim de mais uma aula. Tchau, tchau. Até a próxima.